O diário proibido que revela segredos perturbadores não é apenas um artefato literário ou uma curiosidade histórica. Ele representa um ponto de interseção entre psicologia humana, comportamento social, memória e possíveis distorções da realidade. Ao longo da história, registros pessoais como diários foram utilizados como ferramentas de autoconhecimento, documentação de eventos e até mesmo como válvulas de escape emocional. No entanto, há casos raros e inquietantes em que esses registros ultrapassam o campo do cotidiano e adentram territórios sombrios, levantando questionamentos científicos sobre percepção, sanidade e a própria natureza da consciência. Este documento específico, cuja origem permanece envolta em incertezas, foi analisado por especialistas em diversas áreas, incluindo psiquiatria, neurociência e linguística forense. O material apresenta uma sequência de anotações feitas ao longo de semanas, possivelmente meses, por um único indivíduo. A escrita inicia de forma organizada, com descrições comuns do dia a dia, mas gradualmente evolui para relatos fragmentados, marcados por incoerências, padrões repetitivos e uma crescente sensação de paranoia. Do ponto de vista científico, esse tipo de progressão textual é frequentemente associado a quadros de deterioração cognitiva ou distúrbios psiquiátricos, como transtornos psicóticos. A linguagem utilizada no diário revela mudanças estruturais significativas. Frases completas passam a ser substituídas por palavras soltas, símbolos até sequências aparentemente sem sentido. Esse fenômeno é conhecido como desorganização do pensamento, um sintoma clássico observado em condições como esquizofrenia. Entretanto, o que torna este diário particularmente perturbador não é apenas a deterioração linguística, mas o conteúdo das mensagens. O autor começa a relatar a sensação de estar sendo observado constantemente. Inicialmente, ele atribui isso a fatores externos plausíveis, vizinhos, ruídos, sombras. Com o tempo, essas percepções evoluem para entidades não identificadas, descritas como presenças que não apenas o observam, mas interagem com o ambiente de maneira sutil e sistemática. A neurociência oferece possíveis explicações para essas experiências. Alucinações visuais e auditivas podem ser resultado de hiperatividade em determinadas regiões do cérebro, especialmente no córtex temporal e no sistema límbico. Essas áreas estão diretamente relacionadas à percepção sensorial e às emoções. Quando há um desequilíbrio neuroquímico, o cérebro pode interpretar estímulos internos como se fossem externos, criando uma realidade subjetiva extremamente convincente para o indivíduo. Outro aspecto relevante é a presença de padrões repetitivos no diário. Certas palavras e símbolos aparecem com frequência em comum, sugerindo a tentativa do autor de codificar informações ou expressar algo que não conseguia articular de forma convencional. A linguística forense analisa esses padrões como possíveis indicadores de estados mentais alterados, mas também considera a hipótese de criptografia rudimentar, uma tentativa consciente de esconder informações. Curiosamente, alguns desses símbolos foram comparados a sistemas de escrita antigos e códigos utilizados em contextos históricos específicos. Embora não haja evidência concreta de que o autor tivesse conhecimento desses sistemas, a semelhança levanta questões sobre a capacidade do cérebro humano de gerar estruturas simbólicas complexas mesmo em estados de desorganização. Do ponto de vista psicológico, o diário também revela um processo de isolamento progressivo. O autor menciona, em várias ocasiões, o afastamento de amigos e familiares, motivado pela crença de que eles poderiam estar envolvidos ou manipulados pelas presenças. Esse tipo de pensamento é característico de delírios persecutórios, nos quais o indivíduo acredita estar sendo alvo de conspirações. A análise comportamental sugere que esse isolamento pode ter intensificado os sintomas, criando um ciclo de retroalimentação. Sem contato social ou validação externa, as percepções distorcidas do autor tornam-se cada vez mais sólidas e difíceis de questionar. Esse fenômeno é amplamente documentado na literatura científica e reforça a importância do suporte social na manutenção da saúde mental. No entanto, há elementos no diário que desafiam explicações convencionais. Em determinadas passagens, o autor descreve eventos que, segundo relatos posteriores de terceiros, realmente ocorreram, como quedas de energia, ruídos inexplicáveis e alterações no ambiente físico. Embora essas coincidências possam ser atribuídas ao acaso ou à interpretação seletiva, elas contribuem para o caráter enigmático do documento. A física e a ciência cognitiva também entram em cena ao considerar a possibilidade de que a percepção humana seja mais limitada do que se imagina.
Estudos sobre consciência e realidade sugerem que o cérebro constrói uma versão filtrada do mundo, baseada em estímulos sensoriais e experiências prévias. Isso levanta a hipótese de que o autor poderia estar percebendo aspectos da realidade que normalmente são ignorados ou suprimidos pelo cérebro. Embora essa ideia seja altamente especulativa, ela encontra eco em teorias contemporâneas sobre estados alterados de consciência, como aqueles induzidos por privação sensorial ou substâncias psicoativas. Nesses estados, indivíduos relatam experiências que parecem transcender a percepção comum, incluindo visões, padrões geométricos complexos e a sensação de presença de entidades. Outro ponto de análise é a cronologia do diário. As entradas finais são marcadas por uma mudança abrupta no tom e na estrutura. O autor passa a escrever em letras maiúsculas, com traços mais fortes e regulares, indicando possível agitação ou perda de controle motor. As últimas páginas contêm mensagens repetidas, como se fossem alertas ou tentativas desesperadas de comunicação. Do ponto de vista médico, esse estágio pode representar um colapso psicótico, no qual o indivíduo perde completamente a capacidade de distinguir entre realidade e delírio. No entanto, a ausência de informações sobre o destino final do autor impede uma conclusão definitiva. A análise científica do diário não se limita ao conteúdo textual. Exames físicos do material revelaram alterações na pressão da escrita, variações na tinta e até marcas que sugerem interrupções abruptas durante o processo de escrita. Esses detalhes fornecem pistas sobre o estado emocional e físico do autor em diferentes momentos. Além disso, a datação do papel e da tinta indica que o diário foi produzido em um período relativamente curto, o que reforça a hipótese de uma deterioração rápida do estado mental. Esse tipo de progressão é observado em alguns transtornos neurológicos e psiquiátricos, especialmente quando não há intervenção médica. A combinação de fatores, deterioração linguística, conteúdo delirante, padrões simbólicos e possíveis coincidências com eventos reais, transforma este diário em um objeto de estudo único. Ele desafia não apenas a compreensão científica, mas também os limites entre realidade e percepção. Em última análise, o diário proibido que revela segredos perturbadores não fornece respostas definitivas. Em vez disso, ele levanta questões fundamentais sobre a mente humana. Até que ponto podemos confiar em nossa percepção? O que acontece quando o cérebro começa a construir uma realidade própria? E, talvez mais inquietante, existe a possibilidade de que algumas dessas percepções não sejam completamente ilusórias? A ciência continua a buscar respostas, utilizando ferramentas cada vez mais sofisticadas para estudar o cérebro e o comportamento humano. No entanto, casos como este lembram que ainda há muito a ser compreendido. O diário permanece como um registro silencioso de uma experiência extrema, oferecendo um vislumbre de um estado mental que desafia explicações simples e continua a intrigar pesquisadores ao redor do mundo.